Olá, querida amiga, querido amigo, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado mais uma vez? Eu lhes pergunto. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Que Deus continue abençoando você e a sua família a cada dia, a cada instante, a cada momento, para você ser muito feliz nessa terra, tá bom? E também se preparar para esse mundo do porvir que Deus tem preparado para cada um de nós. Lembrando, mais um lembretinho. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Se inscreva, ouça, assista o vídeo até o final e ativa o sininho aí para você continuar recebendo as notificações e também dando seu likezinho. Eu te agradeço se você fizer isso aqui por nós, por esse canal, tá bom? Para continuarmos falando a respeito do amor de Deus. Você se lembrou que no último vídeo nós falamos a respeito da classificação dos anjos para identificarmos que Lúcifer, aquele que nós chamamos de anjo do céu, ele se tornou o inimigo de Deus. Ele se tornou o acusador dos nossos irmãos, por isso o nome diabo. E depois ele recebeu o nome também de Satanás, que quer dizer aquele que se rebelou, ou seja, rebelde. Muito bem, e nós descobrimos então que ele era um querubim, mas nós o chamamos de anjo caído, certo? Muito bem, já descobrimos também no outro vídeo anterior ainda que esse querubim era um ser formoso, muito inteligente, poderoso. Certo? Nós já descobrimos isso, já lemos lá no livro de Ezequiel e agora eu quero te convidar para nós lermos o livro do profeta Isaías outra vez. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, no verso 12, eu leio o seguinte, olha: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso foi quando Lúcifer olhou para ele mesmo e ele se encheu de orgulho de tudo que ele era, do que ele possuía, do que ele sabia, de todo o poder, sapiência, beleza, de tudo que ele tinha. Ele se encheu de orgulho. E eu quero dizer uma coisa para você. Sabe o que o que exatamente que Lúcifer pretendia? Ele não queria ser semelhante a Deus. Ele não queria o caráter de Deus. Não queria. Ele não queria o caráter. Ele queria era o poder de Deus. Total, completo. Isso é que ele queria ser. Olha, Lúcifer, filho da alva. Por isso o profeta começa aqui no versículo 12 dizendo: como caíste do céu, ó estrela da alva. Só lembrando para você que quando Deus criou seres celestiais, lá, serafins, querubins, anjos, e quando ele criou os seres humanos também aqui na terra, ele criou-nos a todos com livre-arbítrio. Eu quero fazer uma ressalva a respeito do livre-arbítrio dado a Lúcifer. Lúcifer usou mal o livre-arbítrio que Deus dera para ele. Deus deu livre poder de escolha, cada um pode escolher o que quiser. Mas Lúcifer não soube, com toda a sapiência que ele tinha, ele não soube usar devidamente o livre-arbítrio e usou todo esse livre-arbítrio para o mal. Olha só, elevou-se o seu coração, disse o profeta. Então o orgulho foi que moveu Satanás a se rebelar contra o seu Criador. É isso que está escrito. Ele usou a inteligência dele e usa ainda a inteligência para o mal, e empregando a mentira, porque ele é mentiroso e pai da mentira, como já lemos na Bíblia Sagrada, ele seduziu a terça parte dos anjos do céu. Então agora eu vou ler para você lá no livro do Apocalipse. Tem um verso muito importante aqui, Apocalipse capítulo 12 e no verso 3, diz o seguinte: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu.
Você já ouviu dizer que quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não veio de lá sozinho. Ele veio e ele trouxe junto com ele a terça parte dos anjos que existiam no céu. Agora, a gente pode... se você ler um pouquinho depois aí ainda, no livro de Apocalipse, no capítulo 12 mesmo, aqui está falando sobre uma guerra no verso 7. Olha, Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Eu li aqui Apocalipse capítulo 12, do verso 7 até ao 9. Então houve uma peleja, uma guerra. Você pode imaginar isso? A gente imagina o céu, um lugar perfeito, imaculado, santo, tudo só extraordinariamente maravilhoso. E agora a Bíblia está relatando aqui que nos tempos da eternidade, muito antes da terra ser criada, lá na eternidade do passado, houve uma guerra no céu. E a Bíblia acabou de descrever aqui, João no Apocalipse acabou de relatar para nós, que de um lado lutava Miguel e os seus anjos, e do outro lado lutava o dragão e os seus anjos. Miguel aqui é um dos títulos que Cristo recebe. Cristo só recebe esse título de Miguel quando ele está em direto confronto com Satanás. Então aqui essa é uma das passagens que ele está em confronto com Satanás, então ele recebe esse título de Miguel. Mas os versos continuaram dizendo que o dragão não prevaleceu, ele não ganhou essa guerra, ele não venceu, e por isso ele foi expulso de lá, e com ele trouxe a terça parte dos anjos do céu. Mas agora eu te pergunto, uma guerra no céu, qual foi o motivo? Qual foi a razão? Por que aconteceu uma guerra no céu? Sabe por quê? Porque lá nos tempos da eternidade, um dia, quando Deus intentou criar o planeta Terra, ele fez um plano, um projeto para criar um planeta onde ele colocaria seres criados à imagem e semelhança dele e que desfrutariam de amor, felicidade, saúde plena para todos sempre. Esse era o plano de Deus, que a Terra fosse a eterna o lar eterno de felicidade do ser humano que ele criaria. E interessante que quando você vai lá para o livro de Gênesis, você encontra aqui no capítulo 2, e eu leio aqui para você, olha só, Gênesis capítulo 2, e nós lemos o seguinte aqui, olha, no verso 26. Deixa eu só encontrar o texto aqui e já leio com vocês aqui então este verso. Desculpa, estou aqui buscando o texto ainda, ok? Capítulo 1, verso 26. Deixa eu ver o texto, só um pouquinho. E aqui está escrito o seguinte, Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Pergunta, quem é que está conversando aqui? Olha, façamos o homem à nossa imagem. Então, quando Deus fez o plano do planeta Terra, da criação do planeta Terra, foi um assunto de família, vamos dizer. Aqui, por exemplo, quando Deus, aqui no 6º dia, quando ele vai criar o homem, aqui estava conversando, claro, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por isso no plural. E esse aqui era um assunto, o projeto do planeta Terra, da construção do planeta, era um assunto de família, não cabia a uma criatura. E Lúcifer, com toda a sabedoria, beleza e poder que ele tinha, Deus não o convidou para participar do projeto do planeta. E foi isso que desgostou Lúcifer, porque ele achava que ele era muito tudo, ele era demais. Como é que Deus não me convidou para participar da construção de um planeta que ele vai criar? E então, por não ter sido convidado, ele não gostou, ele se revoltou e saiu contando para os outros anjos do céu que Deus não era um Deus de amor, que Deus era tirano, que Deus era mau, que ele não era esse Deus de bondade, misericórdia, de amor que ele dizia ser. Veja, ele nem sequer me convidou para a construção do planeta. E ele saiu fazendo fofoca no céu.
Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, que nós lemos ainda agora há pouco, no outro vídeo também, fala que no comércio que ele foi fazendo no céu, comércio quer dizer o quê? Ele foi comercializando a maldade dele, os maus intentos dele. E ele foi falando para um anjo e para o outro que Deus era mau, que Deus era tirano, que Deus não era um Deus de amor. E um anjo foi acreditando, outro anjo foi acreditando, outro anjo foi acreditando e vários anjos acreditaram. A Bíblia não nos fala por quanto tempo Deus ainda suportou lá no céu Lúcifer espalhando esta mentira, essa falsidade, esse engano a respeito do caráter de Deus. Queridos irmãos, então foi o orgulho que moveu Satanás a se rebelar contra o seu próprio Criador, manchando o caráter de Deus e espalhando no céu uma mentira a respeito do próprio Deus. E a terça parte dos anjos acreditaram. Várias vezes Deus reuniu a corte celestial e Deus abria o coração para eles, convidando eles ao arrependimento, abrindo o coração, dizendo que realmente ele era um Deus de amor, mostrando e procurando alcançar a cada um deles com o amor tão grande que ele tem. Mas eles não aceitaram, assim como várias pessoas hoje aqui na terra não aceitam os convites do amor de Deus. Lá no céu, no passado, na eternidade, a terça parte dos anjos também não acreditaram. E nós não sabemos por quanto tempo então Deus os suportou lá, mas chegou um momento em que eles ultrapassaram os limites da misericórdia de Deus. E agora então eles foram atirados para a terra. Eles foram expulsos do céu, ou seja, Satanás e os seus anjos, como nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 12, do verso 7 em diante. Então hoje, Lúcifer hoje ele já não é, ele já não é mais Lúcifer hoje. Hoje ele é diabo, ele é Satanás, ele é rebelde, aquele que se rebelou. Olha só. E Satanás e os seus anjos expulsos do céu foram cada vez mais se confirmando no pecado. Porque tinham ido além dos limites da misericórdia de Deus e eles se tornaram irreconciliáveis inimigos do seu Criador, irreconciliáveis inimigos do bem. Olha só. Mas agora resta mais uma pergunta. Por que Deus não destruiu o diabo? Em vez de ter expulsado de lá, Deus poderia ter destruído ele. Com uma simples palavra, com um simples gesto, com um simples pensamento, Deus poderia ter exterminado tanto ele quanto os demônios, os outros anjos que haviam passado para o lado dele, que se tornaram demônios. Mas eu vou dar só uma sinopsezinha para você do próximo vídeo. Os anjos, todos os anjos do céu, pela eternidade no passado, eram acostumados a reverenciar Lúcifer, o amavam demais. Ele era extraordinário para com todos eles. Como é que agora eles iriam entender que isso que estava acontecendo lá no céu era uma obra maléfica de Lúcifer, mentindo, enganando? Os outros anjos não podiam compreender toda a extensão e a enormidade do pecado, porque o pecado nunca existira até então. Então ia ser difícil para eles acreditarem que Satanás, que Lúcifer estava espalhando mal lá no céu. Então Deus teve que deixar que Satanás ao longo do tempo fosse revelando o mau caráter dele, os maus intentos. Então Deus não destruiu, porque se Deus tivesse destruído, os outros anjos do céu iriam achar que Lúcifer tinha razão. Olha aí o que ele fez com Lúcifer e os nossos amigos aqui do céu. Então Deus teve que deixar que ele provasse o caráter dele ao longo dos anos. E agora no final, quando Deus o destruir, todos vão reconhecer que justos e verdadeiros são os caminhos que Deus tomou em relação a Lúcifer. Ok? Nós vamos continuar esse tema muito bom, maravilhoso, estudando, compreendendo, aprendendo mais ainda a respeito dos planos de Deus para a nossa salvação. E eu quero deixar para você aqui, mais uma vez, o meu abraço. Que você fique com Deus e as bênçãos de Deus para com você e a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau!